Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Mas não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós os perdides. Amém? Glória a Deus. Vamos para o tá? Aleluia, Deus. Eu não esperava trazer a mensagem hoje, mas durante o culto estava pedindo a Deus, se fosse a vontade dele, porque a vontade dele não é nossa, para ele me dar uma palavra. E observando o culto é que a gente entende que direção Deus está levando e a nossa necessidade. Amém? Nós louvor, falando sobre oração, sobre exatamente isso daqui, entrar no quarto, fechar a porta. Os jovens também louvor, nesse sentido, de falar com Deus, de entregar tudo a Deus. E aqui Jesus está ensinando exatamente isso. Hoje de manhã nós tivemos fechamento da escola bíblica dominical, e uma das armas que o crente usa para conseguir se manter no caminho, servindo a Deus e perseverar até o fim é a oração. A oração, ela é um relacionamento, né? A oração é como uma conversa. Você pode conversar com Deus onde você estiver. A dificuldade é que às vezes você não consegue conversar com Deus onde você está, porque alguém te interrompe, alguém vai conversar com você, afinal de contas, você não está com uma plaquinha pendurada na testa dizendo não por tudo, não é verdade? Mas no seu quarto, se você avisar sua família, avisar o marido, ou o marido avisar a esposa, avisar os filhos, e entrar no quarto e fechar a porta, é claro que vão respeitar e falar, agora não é para ir lá incomodar, não é verdade? Então Jesus está explicando aqui a melhor forma, o melhor momento que você pode ter uma comunhão com Deus ininterrupta. E ninguém vai te interromper. Porque se você está trabalhando e você está no espírito de oração, e o patrão chega e fala assim, ô fulano, vem cá, eu preciso que você me explique tal coisa, você vai poder falar para ele, peraí, agora eu estou num momento de oração aqui, você vai me interromper? Você não vai. Se você está sentado na sala da sua casa, ali, sentado no sofá, mas você está ligado com Deus, a esposa lá da cozinha grita, fulano, vem aqui, você fala, você está me interrompendo todo momento de comunhão. Ninguém vai saber, não é verdade? Então nós temos que entender que o momento de conversar com Deus, ainda que durante o dia você tem que andar em espírito de oração, você tem que andar falando com Deus, mas são momentos que vão ser interrompidos o tempo todo. Nós temos que estar com Deus ligado o tempo todo. Mas quando nós vamos conversar com alguém, aconteceu hoje, nós estávamos lá em cima, numa reunião, alguém chegava aqui na porta e falava, nós estamos em reunião. Chegou o Léo, entrou, Léo, pai está em reunião. Significa que aquele momento é um momento separado para conversar algo importante. E nós, irmãos, como cristãos, se eu perguntar aqui, e me incluo entre os demais, a nossa grande dificuldade é termos um momento ininterrupto para estar ali em comunhão com Deus. E muitas das vezes o dia passa, nós temos tempo para todas as coisas, mas nós não encontramos o tempo para parar e se ligar diretamente com Deus, como numa reunião, dizendo, por favor, ninguém me incomoda, eu estou em reunião. Às vezes você liga para alguém que está no trabalho, ele manda uma mensagem rapidinho, eu estou em reunião, não posso atender. É importante o que eu estou fazendo aqui, agora ninguém pode me interromper. Afinal de contas, ninguém entra numa sala onde está tendo uma reunião, pede licença e vai conversar, vai? Não. Se fizer isso, vai ser convidado a se retirar. Às vezes com muita educação e às vezes nem tanto. Porque ele já se deu a liberdade de alguém corrigir, não é verdade? Então Jesus está dizendo, o melhor momento para nós estarmos ligados com Deus é no momento que nós estamos em comunhão, em que não vamos ser interrompidos. Porque quando nós estamos conversando com Deus, nós estamos em um raciocínio, é mais ou menos assim, na escola bíblica dominical. É diferente do culto.
Quando você está no culto, o pregador está pregando, você não pode levantar a mão e falar: pregador, eu tenho uma dúvida sobre esse assunto. Porque ele está ali num raciocínio, ele segue algo que está determinado por Deus, não por ele. Diferente da escola bíblica dominical, que já é pedido para os irmãos para fazer perguntas, para nós discutirmos o assunto, saber o que um pensa, o que o outro pensa. Jesus está dizendo: quando fores orar, entra no teu quarto e feche a porta. Porque Jesus entende, irmãos, que esse momento é o momento que o homem vai ter um contato ligado diretamente com Deus. E quando nós estamos falando com Deus, quando nós estamos orando, irmãos, percebam a diferença, e eu tenho certeza que os irmãos já perceberam no culto de oração. Tem dia que o culto de oração está que você fala: meu Deus do céu, aqui, se colocar aqui um perto do outro, fecha curto. Você percebe que a oração Deus está descendo ali, a comunhão, os irmãos estão ligados. Você percebe que a igreja está sentindo a presença de Deus na oração. E tem dia que é só o sangue de Jesus. Você percebe que os irmãos estão de joelho, mas não passa uma fagulha de faísca às vezes. Você fala: Senhor, tem misericórdia, ouve a oração do seu povo. Faça com que o seu povo desligue da terra, ligue no céu. Porque nós podemos, muitas das vezes, não passar uma hora de joelho sem falar uma palavra que Deus ouça e nós ouvir e sentir a presença dele. Porque nós estamos desligados. Não há uma comunhão, nosso pensamento está aqui na horizontal, ele não fica na vertical. Ele não consegue. Então Jesus sabe que é muito importante, irmãos. Por que é muito importante? No livro de Gênesis, no capítulo 3, verso 8, vai dizer que Deus, na viração do dia, ele desceu, mas aqui já tinha acontecido o pecado. Mas era um costume de Deus, ele tinha um relacionamento com o homem. E quando Deus desce para conversar, o homem já tinha pecado e o homem se afasta de Deus. E Deus procura dizendo: Adão, onde você está? É hora da nossa conversa. É lógico que Deus livre, irmão, foi pego de surpresa. É hora da nossa conversa, não. Cadê você? Mas o pecado, irmãos, que faz separação entre Deus e o homem, afasta o homem de Deus, não Deus do homem. Quem não procura Deus somos nós. É nós que não encontramos esse momento de entrar no quarto e fechar a porta. Deus está lá todos os dias esperando. Todos os dias ele está lá esperando. Assim como ele desceu e disse: Adão, onde você está? E Adão escondido, com vergonha por causa do pecado. O pecado afastou o homem de Deus. Hoje, na escola bíblica dominical, nós falamos sobre armas espirituais que Deus dá ao homem. A primeira é a palavra de Deus, a segunda é a oração e a terceira é o jejum. As três, irmãos, nós não temos aptidão natural, não temos um interesse de fome, de desejo, não. Nosso irmão Adalberto, pregando aqui esse dia, ele falou assim: a igreja, os irmãos, não estou falando de todos, é claro, mas muitos estão maratonando em séries, umas atrás da outra. Tem gente que maratona mais de uma ao mesmo tempo. Maratonar, que ele quis dizer, é o quê? Pegar a série de várias, como é que chama? Temporadas, significa que é uma coisa longa e o camarada tem um compromisso com aquilo. Para isso, o ser humano tem a aptidão natural. Lança um filme e ficamos ansiosos para aquele dia daquele filme. Quando é que vai lançar? Vamos comprar lá o ingresso. E é aquela natural. A aptidão ela é natural. O ser humano tem a aptidão natural para as coisas que afastam ele de Deus. Então, tanto a palavra de Deus como a oração e o jejum são coisas, irmãos, que o homem tem que ter um desejo. E se ele não tem desejo, ele tem que lutar. Marca a hora que for o caso. Fazer um compromisso. Sabe legal? Eu vou marcar um compromisso. Eu vou ter um encontro. Se tem um compromisso hoje, posso conversar com você hoje às 8 horas da noite? Hoje eu não posso ter um compromisso. Marquei um compromisso com uma pessoa. Mas com quem que você vai conversar hoje? Não, eu tenho um compromisso às 8 horas. Está marcado, a pessoa está me esperando. Lá. Eu costumo dizer que eu tenho comigo isso. Que se eu marcar um compromisso, depois eu não sei me perguntar de novo: está de pé o compromisso? Não, nós marcamos?
Deus, então tem que perguntar de novo. Se acontecer alguma coisa, eu não vou avisar. Mas uma vez marcado, não precisa repetir. Está marcado. Deus é a mesma coisa, irmãos. Senhor, hoje à noite eu quero estar lá, ou na oração, ou eu vou fechar a porta do meu quarto, vou pedir licença para Deus. Pode ter visita na sala. Eu tenho uma reunião para falar com Deus. E pode ter certeza, irmãos, quando você abrir a porta do seu quarto, você já vai entrar sentindo a presença de Deus. Porque você fez um compromisso. Porque nós fizemos um compromisso. Uma das armas, irmãos, que nós precisamos para ter uma vida espiritual sadia é um relacionamento com Deus. Muitos de nós, irmãos, temos tempo para conversar com tudo e com todos. Você já se pegou com vergonha, com a boca cheia de comida? E parar com a boca cheia, parar de mastigar, né? E em pensamento, Senhor, obrigado por esse alimento. Me perdoa, Senhor. Nem orar eu orei. Nem agradeci, Senhor, pelo alimento. É nós, irmãos. A nossa carne ela é assim. Primeiro o seu desejo, depois Deus. Primeiro aquilo que satisfaz a minha alegria, depois Deus. É a nossa aptidão natural. Nós somos e vivemos um corpo caído, inclinado às coisas que desagradam a Deus. Só que todo aquele, irmãos, que se afasta de Deus e abandona esse relacionamento, tem um prejuízo na sua vida. No momento, no começo não vai perceber, mas depois vai sentir uma falta de alegria. A gente, nós, os seres humanos, ninguém nasceu para viver só, na verdade? Tanto é que aqui mesmo, no capítulo 2, Deus diz, não é bom como viver só. Fazer alguém para ajudar ele, para ficar do lado dele, para conversar com ele, para ser um companheiro, a companheira. E quando você tem uma amizade muito grande com uma pessoa, que essa pessoa muda de lugar, você quer ver isso acontecer com um adolescente somente, mas nós adultos também sentimos. Um adolescente que tem um amigo da escola que foi embora, ou um adolescente que morava numa rua e o pai decidiu por força maior, trabalho, não importa o que seja, foi embora. E esse adolescente não pode ficar, ele vai junto. E ele sofre, porque aquela pessoa que ele tinha uma afinidade de conversa ficou para trás. E ele vai sentir falta disso. Se o pai não tomar cuidado, pode entrar para um caminho de uma doença na mente, uma depressão, uma tristeza, e entrar para um caminho que depois fica difícil até de resgatar. Agora, nós muitas das vezes não percebemos, irmãos, e nós estamos caminhando e falando, eu sinto algo, um vazio, alguma coisa está faltando. Ninguém. Alguém convida para ir a algum lugar, eu vou, a gente come, conversa, brinca, quando tudo aquilo acaba, ainda está faltando alguma coisa, porque nós estamos deixando de lado aquele que é o que pode nos dar alegria através da conversa, através do relacionamento. É interessante, irmãos, que, olha só, o livro de Reis diz que Elias fez grandes coisas. Pensa num homem destemido para fazer algo para Deus. Era Elias, ele não tinha medo de nada, nem de ninguém. Até o dia em que Jezabel ameaçou. E a Bíblia diz que ele entrou numa caverna. E lá não queria ver nada, nem ninguém. E nem falava com Deus. Estava ali pedindo a morte, Senhor, me mata. Me mata, tudo acabou. A vida já não tem mais graça. Porque é um grande perigo, irmãos, quando nos afastamos de Deus e nos recolhemos e falamos, não quero nada com ninguém, não quero conversar com ninguém, não quero mais nada. Acabou a vida. Só que Deus, irmãos, é misericordioso, como Ele está fazendo hoje. Talvez eu não sei como que está a sua vida nesse sentido. E Deus está falando comigo. Aleluia, Pai. Mas Deus, irmãos, é misericordioso e sempre vai vir nos procurar. O ser humano, muitas das vezes, é orgulhoso. Acontece alguma coisa e nós não temos a coragem, às vezes, de chegar na outra pessoa e vir para tentar resolver o problema, ou conversar, ou entrar no relacionamento e voltar. Mas Deus não tem isso. O seu filho, muitas das vezes, pecou, o abandonou para Deus, não quer conversar com Deus, e Deus vai lá, filho, vem cá. O que aconteceu? Aleluia. Quer falar contigo? A Bíblia diz que Elias estava numa caverna, irmão, pedindo a morte. Um homem, irmãos, que viu fogo cair do céu, que viu Deus consumir um holocausto de forma sobrenatural.
Um homem que, por 3 vezes, ou melhor, por 2, da terceira vez, um soldado lá teve sorte, que foi humilde. Mas por 2 vezes falou: Senhor, se eu sou homem de Deus, desça fogo, consuma esses 50 soldados. Ele disse que eu sou homem de Deus, e veio para me perseguir. Se eu sou homem de Deus, desça fogo de Deus. Segunda vez vem o capitão e seus 50, diz: ô Elias, o rei manda você ir lá conversar com ele. Ou melhor, diz: homem de Deus, o rei mandou te buscar para você ir lá falar com ele. E Elias diz: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma você e seus 50. E, irmãos, o homem que viu essas coisas se tocou numa caverna e disse: eu não quero mais nada. Irmãos, não existe super-homem, não existe pastor missionário, não existe profeta, não existe ninguém que possa escapar de uma situação como essa. Se Elias, o homem que Deus levou para o céu sem morrer, que Deus o puxou dessa terra e foi do jeito que estava, se Elias passou por isso, quem somos nós, irmãos? Mas Deus vai lá, e a Bíblia diz que houve quatro acontecimentos ali, né? Terremoto, umas coisas mirabolantes da natureza, e de repente uma brisa suave, e Deus: Elias, o que você está fazendo aqui? Irmãos, é interessante isso, irmãos, é que Deus não desiste nem de mim nem de você. Ai de nós, irmãos, se Deus dissesse: faça o que você quiser. O maior castigo que nós poderíamos receber de Deus é Deus falar assim: olha, seja feita a tua vontade, o caminho é seu, siga em frente. É o que Paulo disse lá no livro de Romanos, lá no capítulo 1, 2, até o 3, ele explica isso. E ele vai dizer: Deus, pelo fato do homem ter abandonado a Deus, preferido adorar ao homem do que a Deus, e não reconhecer que Deus era Deus, Deus disse: seja feita a tua vontade. Ou seja, entregou os homens para o seu próprio pecado e desejo pecaminoso. Esse é o maior castigo que alguém pode receber de Deus. Mas Deus está sempre pronto de chegar e falar assim: fulano, o que você está fazendo aqui? Na hora da nossa reunião. A Bíblia diz que Deus descia na viração do dia para conversar com o homem. Até o dia em que Deus desceu e o homem se escondeu de Deus. Mas Deus foi procurar. Adão, onde está? Deus está nos procurando, irmãos. Deus está querendo que nós, durante o nosso dia de 24 horas, durmamos, trabalhemos, fazemos os nossos afazeres, mas separe desse momento do dia um momentinho para Ele, momento da nossa reunião. Se alguém nos convidar para uma reunião todos os dias, seja de meia, de 1 hora, e ele te dá algum benefício aqui na terra, você se sujeita todos os dias a passar essa 1 hora com essa pessoa, pelo benefício que ele vai te dar. Agora imagine Deus, que pode te dar todo o benefício que existe nesse mundo, e além de tudo isso, uma alegria que ninguém pode tirar ou explicar. É uma decisão que nós temos que tomar. O Bruno esses dias chegou aqui, né, Bruno? Para mim e falou: Gessé, você tira um tempo do dia para você? Eu falei: Bruno, não sobra. Ele falou: mas você precisa separar um momento para você. Eu falei: Bruno, obrigado pelo conselho. Que a gente não para de pensar que nós também precisamos. Estamos dispostos a fazer tudo por todos e tudo que tiver que fazer. Agora você imagine Deus, irmãos, que nos criou. Hoje de manhã foi falado aqui, ensinado na escola bíblica dominical, o poder que Deus usa para nos fazer arrancar, ou nascer de novo, ou tirar do lamaçal do pecado, para que nós venhamos ter uma nova vida. Deus usa um poder, o mesmo poder, segundo Paulo diz no livro de Efésios, que ele usou para ressuscitar a Jesus lá do túmulo quando estava morto, naqueles 3 dias. Deus usa esse poder para abrir os seus olhos, para te colocar aqui. Deus, irmãos, que fez tudo isso, pede somente: filho, tempinho para mim. Deus não está pedindo 24 horas, irmãos, para nós. É um tempinho. Mas nós estamos sempre prontos a dizer depois.
Agora eu não tenho tempo. O tempo nunca vai dar, irmãos. Ontem nós estávamos numa festa que a minha cunhada fez, e foi bem divertido, né? Foi gostoso, encontrando muitas pessoas lá. E o nosso irmão presbítero Aguinaldo falou para mim assim: rapaz, precisa ser feito isso mais, sabe por quê? Geralmente a gente vai se encontrar, não nesses momentos, porque a gente não acha tempo para se encontrar e conversar. Mas quando tem um velório, você para tudo que você está fazendo, tudo, você desmarca qualquer compromisso e você vai. Será que Deus vai ter que colocar nós numa prova, irmãos? Apertar para nós agora termos que arrumar um tempo, porque afinal de contas, quando a coisa aperta, para quem que nós corremos? Para Deus. Ouvi uma história de um homem, pai de família, que tinha muitos filhos, criou muitos filhos com muita dificuldade, e esses filhos cresceram, casaram. Um foi para uma metrópole e se tornou advogado, o outro empresário, o outro isso, o outro aquilo, todo mundo muito ocupado. E esse pai, já velho, lá na cidade onde ele criou esses filhos, morava lá e falava: filhos, vem visitar o pai está com saudade, pai, agora eu não posso, agora eu tenho tempo, pai não vai dar. Marcava, desmarcava, aquela situação que a gente sabe como que é. Um dia o telefone toca e alguém traz a notícia: o pai morreu. O advogado lá, o juiz lá, fala: não posso, meu pai morreu. Comprar passagem do avião, o empresário desmarca tudo, fala para os funcionários: se vira aí, meu pai morreu, eu preciso ir enterrar meu pai. Porque ninguém enterra um pai duas vezes, não é verdade? Somente uma. E não tem coisa pior para alguém carregar a culpa ainda depois de tudo que não fez, não ter ainda estado lá no momento da última despedida. Então desmarca tudo e vai. E todo mundo chega, irmão, na casa do velho, e vão entrando pela sala, tudo cabisbaixo, aquela cenário de tristeza. E vão entrando, quando chega na cozinha, está um senhor sentado na mesa, a mesa preparada, para todo mundo ali se alimentar junto e conversar. E o pai fala essa frase: eu tenho que morrer para vocês virem me ver? Deus não vai morrer, irmãos. Oh, aleluia, Deus. Mas Ele espera de nós essa consideração. Afinal de contas, Ele fez tudo por nós. Tudo por nós Ele fez. Louvado é o teu nome, Jesus. Então, irmãos, começa por mim a palavra primeiro, corta aqui. Temos que ter uma estratégia para usar essa arma, que é a arma da oração. E vai depender de mim e de você. Eu não vou poder ligar para você e falar assim: fulano, é a hora da sua reunião. Deus está lá te esperando. Da mesma forma, você não vai poder ligar para mim. Porque talvez a minha reunião, para mim, é melhor de manhã. Para você pode ser melhor à tarde. Para o outro pode ser melhor à noite. Deus é um Deus que não dorme, segundo a palavra dele, que diz: então Ele vai te atender em qualquer uma dessas horas. Então não haverá desculpa, irmãos. A gente vai poder dizer: olha, eu gostaria de falar com Deus de manhã, mas Ele só está disponível à noite. Deus não sou eu que tem horário, que pode ir uma hora e não pode ir outra. Ele pode ir no momento que você também puder. Mas Ele quer que você separe um momento. E eu separo um momento para conversar com Ele. A Bíblia diz que Elias, irmão, foi encorajado por Deus aqui. Saiu da caverna, levantou a cabeça e saiu mais forte do que entrou. Uma conversinha, irmãos, com Deus muda tudo. Eu me lembro quando eu voltei para Jesus, irmão, eu estava numa situação, uma tristeza, e teve um dia que tinha um culto, e era um culto lá, acho que com jovens, não me lembro bem. E eu dormia no quarto que o meu avô preparou para nós lá em cima, lá, na obra lá que a gente tinha lá. E eu levantei para ir, cheguei na laje, mas aquela coisa assim que não tinha nada que me encorajasse a ir. E eu voltei, irmãos, eu não ajoelhei, eu me joguei no colchão do chão. E eu comecei a orar a Deus, pedindo a Deus misericórdia. E eu falo que eu nunca recebi um abraço do Espírito Santo como eu recebi naquele dia. Eu recebi algo de Deus naquele dia que levantou toda aquela tristeza, aquilo caiu por terra, e eu me levantei, e foi um dos melhores cultos que eu já tive na minha vida, que eu participei.
É isso que Deus quer, irmãos, de mim e de você. Nós temos muitas das vezes tempo para pegar um telefone e ficar conversando com alguém, contando todas as nossas dificuldades. Durante 1, 2, 3 horas, se for possível. A minha mãe consegue ficar 4, eu acho. Né? E Deus disse, rapaz, 10 minutinhos comigo só. 10, a gente resolve esse problema. Deus está assim, irmãos. A Bíblia diz que Deus está de braços abertos. A Bíblia diz que o ouvido de Deus não está gravado, ou seja, não existe cera que entupa o ouvido de Deus. Não existe quem peça a Deus de estender a sua mão. Não existe quem. O impedimento é o pecado que nos separa de Deus e faz com que nós tenhamos a aptidão muito mais natural e desejo de fazer as coisas que a carne quer do que a aptidão de estar ou falar ou separar um momento para estar com Deus. Então, irmãos, quer ser encorajado? É Deus. Quer ter vitória? É Deus. Está conversando com Ele. Você nunca vai conversar com Deus, irmãos, Ele vai te desanimar. Eu sempre digo o seguinte: olha, uma pessoa reclamona da vida e desanimada não é boa companhia, sai fora. Você chega animado com um projeto maravilhoso e vai conversar com uma pessoa desanimada. Seu projeto tem 99% de chance de acabar ali. Porque você sai dali desanimado e não vai mover uma palha para fazer isso acontecer. Você não vai ver Deus levantar um profeta, usar a palavra para desanimar alguém. É sempre para dizer assim: eu estou disposto a dar a vitória. Como a pastora deu, se eu não me engano, foi hoje, não foi? Vinde a mim quando você está descansado, e eu preguei isso. E eu vos aliviarei. A palavra é sempre de vitória. Aleluia. Não existe derrota como nosso Deus. Glória! Mas o pecado faz separação entre Deus e o homem. Foi Adão que fugiu de Deus. Deus estava lá, na mesma hora. Está entendendo? Então, hoje a palavra é essa. Deus, Ele quer te animar. Eu só vou contar um testemunho bem rápido, uma experiência que eu tive. A diferença que faz em você conversar com Deus e conversar com alguém. Eu trabalhava, eu fazia roupa de retalho, né? Irmã, lembra? Parece que um tempo lembra. Eu comprava tecido num lugar que quem vai lá acha que lá é um lixão. Parece mesmo um lixão. E de repente eu acho que até é mesmo. E eu comprava uns pedaços de tecido que as pessoas olhavam e falavam assim: por que você consegue fazer com isso? Porque eram uns pedacinhos de tecido desse tamanho desse. E eu fazia roupa com isso. E um dia, irmãos, eu fiz ali a minha mercadoria, arrumei, coloquei na sacola, peguei no carro que eu tinha e subi. E eu ia de loja em loja. E eu subi e falei: vou começar hoje pelo Fátima e vou sentido a Barueri, pela Estrada Velha, a Zélia, que eu sempre passava por lá. E eu entrei numa loja, irmãos, aquela mulher, ela estava tão desanimada naquele dia que, meu Deus do céu, ela quase me matou. Mas ela me desanimou tanto, mas tanto. Meu filho, isso não vai dar, não. Eu estou fechando a minha loja. Isso não vende. Meu filho, a gente tem que parar de vender isso. Sabe aquela... Rapaz, eu cheguei tão animado. E eu fui ficando igual o Chaves. Saí ali, irmãos, catei minha sacola. Saí assim, de cabeça baixa mesmo. Coloquei a sacola no carro. Pensei: vou voltar para casa. Liguei o carro, irmãos, o Espírito Santo falou: que isso? Oh, aleluia! Nós já comecei a orar dentro do carro: sai, capeta, vai! Sai da minha frente! E comecei, irmãos, a repreender. Liguei o carro e saí, irmãos, orando. Peguei ali a Estrada Velha, fui bater lá na Zélia. Primeira lojinha que eu entrei, a moça olhou, ela já me conhecia, nunca tinha comprado, eu sempre oferecia, ela nunca tinha comprado. Ela entrou e falou assim: hoje, vem cá, mostra aí, vamos ver o que você tem. Ela: hoje eu vou ficar com isso daqui, com isso daqui, com isso aqui. Separou R$150 de mercadoria.
Ah, você gosta de mercadoria? Eu falei, tem. Ela falou assim, olha, eu vou ligar pro meu irmão, ele tem loja, o meu outro irmão tem loja, você vai lá e eles vão comprar. Bom, naquele dia, isso daí em 2005, mais ou menos, eu acho. Naquele dia eu vendi quase R$1.000 em dinheiro, irmãos. A minha mercadoria ficou tudo lá. Deus, Ele quer te animar, para você ir para frente, seus projetos darem certo. Mas você e eu estamos gastando tempo, contando as nossas dificuldades para quem não pode nos ajudar. Quem não pode te animar. Quando Jesus estava pregando, que ele começou a dar uma palavra mais dura, difícil, né, de ouvir, Pedro chegou e falou, Jesus, para com essa pregação aí, esse negócio está esvaziando a igreja, o povo está tudo embora. Jesus falou, Pedro, quer ir também? Só que Pedro sabia quem era Jesus, irmão. Pedro falou, não, Jesus, não sabia nenhuma. Só tu tem as palavras de vida eterna. Só Deus pode nos animar, irmão. Só Deus pode resolver o nosso problema. Só Deus pode tirar a nossa tristeza. Só Deus pode sarar as nossas feridas. E todo dia ele está lá, na reuniãozinha, esperando o quarto abrir a porta. Fala, meu quarto não tem porta. Irmãos, não precisa de porta para Deus. Até isso para Deus não faz diferença. É o lugar onde você pode. Quando eu comecei a trabalhar naquela empresa que eu trabalhei, no Full Stop, no começo eu não sabia direito fazer as coisas. Me davam umas fotos de umas peças para fazer, quando eu olhava, só faltava eu fazer o sinal da cruz. Que é isso, gente? Que UPS? Aí sabe o que eu fazia?